Certa vez havia no ventre de uma mulher grávida 2 bebês, um bebê ateu e um bebê crente. E o bebê ateu perguntou para o bebê crente: você acredita em vida após o nascimento? O bebê crente disse: claro que eu acredito, todo mundo acredita em vida após o nascimento. Nós estamos aqui para crescer e nos fortalecer para essa vida após o nascimento. E o bebê ateu disse: e como é essa vida? Como será essa vida? E o bebê crente disse: eu não sei exatamente os detalhes, mas haverá mais luz e nós caminharemos e nos alimentaremos. E o bebê ateu disse: bobagem! Caminhar, nos alimentar, isso é ridículo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Está vendo isso? Nós nos alimentamos pelo cordão umbilical e a nossa vida no ventre é demasiadamente curta. Não existe vida após o nascimento. E o bebê crente disse: eu estou certo de que existe vida após o nascimento. O bebê ateu respondeu: mentira! Ninguém nunca voltou de lá para dizer como é. A vida no útero é escura e triste e ela é demasiadamente curta. Não existe vida após o nascimento. E o bebê crente disse: estou certo de que existe vida após o nascimento e a nossa mãe cuidará de nós. E o bebê ateu respondeu: mãe? Você acredita que tem uma mãe? E onde está a sua mãe agora? E o bebê crente disse: ela está em toda parte, nós estamos dentro dela. Graças a ela, nós nos alimentamos e nos movemos. E um dia nós iremos encontrar com a nossa mãe. E o bebê ateu disse: mãe? Eu nunca vi mãe semelhante, portanto, mãe não existe. E o bebê crente disse: desculpe, mas eu tenho que discordar de você, porque às vezes, quando tudo se acalma, eu ouço a nossa mãe cantar e ela acaricia o nosso mundo. Essa ilustração serve para mostrar que nós que somos cristãos temos esperança, uma esperança além dessa vida. O texto que eu vou ler encontra-se em 1 Coríntios 15, de 16 a 21, diz: se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, ainda estáis em vossos pecados, por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens, mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos, pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida, cada um, porém, em sua ordem, como primícias Cristo, depois aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Esse texto, ele nos fala primeiro que nós temos uma esperança além dessa vida. 1 Coríntios 15, 19, esse texto diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. E algumas versões traz: somos os mais miseráveis de todos os homens. A vida nessa terra dura 60, 70, 80 anos. Algumas pessoas chegam a 120 anos, essas pessoas são raras. Mas o que nós fazemos durante a vida? Durante a vida na terra, nós sempre procuramos ter aquilo que nós não temos. As pessoas buscam a educação que elas não têm, a instrução que elas não receberam ainda, conhecimento que elas não têm. Elas buscam comprar e adquirir bens que elas não têm. Elas buscam a felicidade em relacionamentos com outras pessoas enquanto elas estão aqui. Mas o tempo é curto e o tempo acaba. O meu avô, ele costumava dizer que nós morremos todos os dias, e é verdade. Você já parou para pensar que você morre todos os dias? O dia de ontem passou. Todas as decisões que você tomou no passado se foram, certas ou erradas. Não existe como voltar no tempo e mudar uma decisão errada que você tomou. Não existe como tomar uma decisão que você não tomou no passado. Não existe. A única coisa que você tem é o presente se renova a cada segundo. E o que você pode fazer? Bom, você pode seguir em frente com toda a experiência de vida que você adquiriu e tomar novas decisões baseadas nas suas experiências de vida. Mas existem pessoas que também dizem que a única certeza que o homem tem é a morte. Infelizmente, a única certeza que o homem tem é que ele vai morrer. Algumas pessoas são ricas, outras são pobres. Umas pessoas têm beleza acima do normal, outras pessoas são muito feias. Mas
Todas elas têm isso em comum, elas vão morrer, o tempo passa, o tempo não volta. É como se ele escorresse por entre os dedos e não tem como nós voltarmos atrás, recuperarmos o tempo perdido. Nessa vida, nós podemos ter uma certeza, além da morte. Esse texto mostra que porque Cristo ressuscitou dos mortos, nós temos esperança. Versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Versículo 20 diz, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele foi feito às primícias do que dorme. Então, nós que estamos em Cristo, nós temos esperança da ressurreição. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento Deus se revelou aos judeus e para que eles fossem perdoados os pecados era necessário fazer sacrifícios de animais. O salário do pecado é morte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz também que Cristo ele veio para salvar o pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cristo veio Ele veio nos reconciliar com Deus. Ele, sendo Deus perfeito, ele veio à terra para se fazer sacrifício de uma vez por todas, para que todos aqueles que creem no sacrifício deles herdem a vida eterna. Mas uma coisa importante que Cristo fez, além da salvação da morte dele, ele mostrou que ele poderia ressuscitar dentre os mortos. Ele ressuscitou um homem, ele ressuscitou Lázaro, mas depois que ele morreu, ele tomou consigo a chave da morte e ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, ele trouxe a boa notícia de salvação, o Evangelho. As pessoas podem ressuscitar dos mortos, elas podem ter a vida eterna em Cristo. Então, a morte para os cristãos não é o fim de tudo. Esse texto também mostra que 3, não ter esperança além dessa vida nos torna miseráveis. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a miséria humana consiste em não ter esperança. Não ter esperança nessa vida, não ter esperança em Deus, não ter esperança em milagres, em algo sobrenatural. Certa vez, o ateu Jean Paul Sartre escreveu: o homem nasce sem razão, se prolonga por fraqueza e morre por acaso. Mas um autor cristão, São Francisco de Assis, disse: a quem temer, ninguém. O que temer? Nada. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida após a morte. São duas perspectivas de vida diferentes: a das pessoas que creem e a das pessoas que não creem. E a nossa vida é pautada pelas nossas crenças. Se nós acreditamos na ressurreição, nós acreditamos em Deus, nós temos bons valores, nós temos esperança, nós temos uma vida de qualidade. Mas se nós não acreditamos em nada, o que é que nós temos? Nós não temos absolutamente nada. Crer em Deus nos ajuda a ter esperança. A esperança em primeiro, em que o sofrimento humano um dia vai ter fim, porque Deus é justo. A Bíblia diz: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias, Salmo 7:10. Então Deus se ira quando ele vê uma injustiça, ele se ira quando ele vê o mal. Se nós acreditamos que Deus se ira, então nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos no Novo Testamento, nós acreditamos em Apocalipse. Todo mal um dia vai acabar. Deus vai julgar os bons e os maus. E um dia ele vai dar a vida eterna somente àqueles que o servem, para que não haja mais mal, não haja mais injustiças e não haja mais pecado. E crer em Deus também nos mostra que a esperança, nós podemos ter esperança de um futuro melhor. Apocalipse 21:4 diz: e ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá. Sim, as coisas antigas se foram. Apocalipse 21:4. Então, nós que acreditamos em Deus, nós temos esperança de que um dia Deus é bom e infinitamente justo. Ele vai acabar com toda injustiça, mas ele também vai acabar com todo o mal, e nós viveremos em um mundo muito melhor. E crer em Deus também nos mostra que nós temos um propósito, um sentido na vida. A vida não é desprovida de propósito nem de sentido. Nós temos um propósito. Qual é o propósito da vida do homem? É glorificar a Deus. Toda a criação, toda a natureza foi criada por Deus. Deus é um Deus racional. Ele é um Deus perfeito. E Ele criou um universo perfeito. Toda a natureza funcionando perfeitamente.
E isso para nos mostrar a grandeza dele e o poder dele. E porque Deus é perfeito e ele criou tudo perfeito, ele criou todas as coisas, todas as criaturas e todos os seres para o glorificarem durante a vida. Então, o cristão, como propósito de vida, tem glorificar a Deus por meio dos pensamentos, das atitudes e das palavras. Então, nossa vida tem sentido, significado, e um dia nós iremos nos encontrar com Deus, amém?